Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula nós vamos aprender como criar gráficos usando Python. Vai ser uma introdução a gráficos aqui, utilizando a biblioteca do Matplotlib. Tá? O Matplotlib é uma biblioteca criada com essa intenção de geração de gráficos por meio do Python. Quem fez a instalação do Python utilizando o Anaconda, como a gente mostrou no curso Introdução a Python, aqui, Python básico, já vai ter o Matplotlib instalado, então vai conseguir fazer a importação aqui sem problemas. A gente vai importar o Matplotlib usando o comando import matplotlib.pyplot. O pyplot, no caso, é uma estrutura criada aqui dentro do Matplotlib para servir como uma interface muito semelhante, com comandos muito semelhantes ao MATLAB, que é um software bem famoso de matemática. Inclusive, se por acaso veio de uma das áreas da engenharia, provavelmente já utilizou o MATLAB, né? Então até vai ter uma similaridade grande aqui. Mas não se preocupe, se nunca viu o MATLAB antes, não tem problema. A gente vai importar aqui o matplotlib.pyplot como PLT, com o apelido aqui, né, de PLT. Isso aqui como eu sempre falo, né, esse aqui é o apelido mais utilizado aqui, no caso, para a importação do matplotlib.pyplot. Né? Então a gente vai manter essa lógica que o pessoal costuma utilizar, tá? Para vocês se acostumarem já. Então eu já posso dar um run aqui, pronto, tá importando aqui essa biblioteca. Agora, uma vez que foi importado, né, já podemos utilizar ela, aqui a gente vai criar o nosso primeiro gráfico, então. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui primeiro uma variável x, tá? E vai atribuir alguns valores. Vou criar uma lista aqui de valores. Pode ser 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 valores aqui, variável x. E vou criar uma variável y. Eu vou botar aqui os valores... Vou botar a mesma coisa, pode ser, até ficar mais fácil, tá? Aqui, então, vou copiar e colar aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem duas variáveis x e y. Vou rodar aqui. Já salvei essas duas variáveis. São duas listas de valores. Eu posso usar agora uma função, a função scatter, para plotar a variável x em relação à variável y. Como é que eu vou chamar essa função? Eu vou chamar ela de dentro do matplotlib.pyplot, então eu vou usar aqui meu PLT, ponto, e agora eu vou colocar aqui, eu vou chamar ela na função scatter, que se escreve assim, ó, abre e fecha parênteses, e dentro dela eu vou informar quais variáveis que eu vou plotar. Então eu vou plotar aqui x em relação a y, tá? Beleza, então isso aqui vai criar, né, essa relação aqui de x sobre y. Para mostrar o gráfico, tá, a gente vai fazer uma chamada aqui, a função show, plt.show. Então, como o plt aqui já é, né, a abreviatura aqui de matplotlib.pyplot, agora a gente vai chamar a função show, né, vai fazer uma chamada a ela, porque a função show ela mostra a figura que nós estamos trabalhando, ela mostra para o usuário a figura que está sendo trabalhada. Como aqui nesse momento está sendo trabalhada essa figura aqui gerada pelo scatter, o PLT show vai mostrar isso para o usuário. Como a gente quer ver a figura, então a gente usa aqui o plt.show, tá? A gente já usou o plt.show, inclusive já importou o Matplotlib nas últimas aulas aqui que a gente estava trabalhando com o Pandas, né, para criar lá os histogramas e o Blockspot. Aqui essa aula vai estar sendo mais focada mesmo, né, para explicar por que serve o Matplotlib e como criar gráficos bem básicos mesmo, né, utilizando eles aqui. Então o plt.show serve para isso, para mostrar uma figura que está sendo trabalhada no momento. Então se eu rodar aqui, ele vai criar essa relação de x e y e vai mostrar para mim a figura. Então a figura é essa. Para cada valor de x aqui eu tenho um valor de y no caso, né? Para cada valor de x. Nesse caso aqui, para um valor de x eu vou ter exatamente o mesmo valor em y. Né? Então aqui para x igual a 4 eu tenho y igual a 4 e assim para cada um dos valores. Em outras palavras, essa curva aqui é a curva y igual a x, né? Se a gente fosse pensar assim. Mas aqui eu passei cada um dos valores. Eu tive que passar cada um dos valores de x e passei cada um dos valores de y. E se eu quisesse simplesmente construir uma função e ver como é o comportamento dessa função, como é que eu poderia fazer isso, né? Então eu poderia fazer o seguinte, ó, vou botar aqui embaixo, eu poderia criar um array, tá? Então aqui vamos importar o NumPy, né? A gente já viu como se importa, como se trabalha com o NumPy em outra aula, né? Aqui do nosso curso de Python para Machine Learning. Então eu vou simplesmente aqui agora presumir, né? Vocês já sabem fazer isso, então é só importar aqui o NumPy como NP, né? Com uma abreviatura de NP. E agora a gente pode criar um array. Vou chamar de x1, né? Porque a gente já usou o x antes, vou chamar de x1 e vou dizer que esse array vai ser, vou usar aqui a função arrange, tá? Começa em 0,
vai até 1000, pulando de 1 em 1, tá? Então a função arrange aqui, ela vai criar um array entre 0 e 1000, tá? Porque eu informei esses valores, eu quero criar um array que começa em 0 e termina em 1000, e que vai sendo construído de uma unidade em uma unidade, ou seja, vai começar em 0, vai em 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá? Então eu vou até mostrar aqui como fica, eu vou botar aqui print x1, né, para mostrar o que foi criado aqui. Então se eu der um run aqui, ó, foi criado um array que varia de 0 até 999, né, porque ele não pega o último, pulando de 1 em 1, tá? Então isso aqui, a lógica do NumPy a gente já viu em outras aulas, né? Mas aqui a gente não tinha usado ainda a função arrange, então aqui eu estou mostrando para vocês, né? É só informar aqui o número que começa, o número que termina e qual o passo que a gente vai ter, se vai variar de 1 em 1, né? Ou se vai variar podia ser de 10 em 10, né? Aqui no caso, aí ele vai criar pulando de 10 em 10, 0, 10, 20, né? Criou um array aqui, nesse caso aqui, né, de vários elementos de 0 até 1000, só que pulando de 10 em 10. Mas no caso eu vou querer construir de 1 em 1 mesmo, tá? Vou tirar o print aqui então, não precisa mostrar. Tá criado aqui meu array x1, né, que são valores entre 0 e 1000, tá? Agora que eu criei esse meu array, eu vou criar aqui agora uma função também. Eu vou chamar aqui o PLT. Agora eu vou usar a função plot, tá? Então, assim, com a função plot, a gente pode informar a nossa variável, nesse caso aqui vai ser o x1, e agora eu boto uma vírgula, e aqui eu posso botar uma relação, eu posso botar assim, ó, x1 elevado ao quadrado. Tá? Então agora eu peguei essa minha variável, e agora eu informei qual é a função. Aqui no caso eu criei uma função x ao quadrado. Tá? Então aqui nesse caso, se eu fizer isso e agora pedir para ele plotar isso, né? Vou chamar aqui o plt.show, ele vai plotar a minha variável x1, que eu criei aqui bem rápido, né? Vários valores, só com uma funçãozinha aqui bem simples. Não preciso informar todos os valores na mão, né? Posso simplesmente gerar todos eles com essa minha função arrange. E agora eu vou levar todos eles ao quadrado aqui e plotar isso no gráfico, ver como é que fica. Ó, tá aqui no meu gráfico. Ele criou um gráfico aqui para cada um dos valores, né? Entre 0 e 1000, variando de 1 em 1. Ele foi mostrando a relação dentro dessa função que eu criei de x ao quadrado. Eu poderia aqui ter variado, em vez de 0 em 1000, começado em menos 1000, né? Vou pegar dos dois lados aqui, ó. Se eu criar um array assim, que vai de menos 1000 até 1000, e agora sim, nessa célula, pediu o gráfico, agora ele rodou dessa forma, ó. Ele criou a parábola que a gente conhece como deveria ser, né? A parábola x ao quadrado. E aqui eu poderia informar limites inferiores ou superiores diferentes, né? Eu posso criar bem rapidinho aqui qual é o range, né? Qual é a dimensão aqui, o tamanho que eu quero enxergar no x, de onde até onde, né? E criar minha função aqui dentro da função plot, né? Então aqui eu poderia criar uma coisa diferente. Em vez de x ao quadrado, eu poderia fazer uma outra coisa aqui, menos x ao cubo, né? Aqui, mais 4. Uma função já bem diferente. Botava plotar aqui e criou essa outra função, tá? Então é só quer descobrir como é que é o comportamento de uma função, cria aqui qual é o tamanho do x, de onde até onde tu quer visualizar, se tu quer ver valores negativos, se não quer, né? Define aqui qual é o tamanho do teu x, e aí tu cria a função aqui, ele vai criar para ti, tá certo? Legal, então a gente já sabe basicamente como se cria um gráfico. Essa é uma aula de introdução a gráficos, né? Acho que já deu uma boa ideia. Só que aqui eu fui criando as variáveis aqui, eu fui criando os valores de x e defini qual é a função y. Agora, se a gente já tivesse, vamos agora unir os conceitos, né, nas últimas aulas que a gente veio aprendendo. Imagina que a gente quisesse utilizar uma tabela do Pandas, que a gente já importou um arquivo, e quisesse ver a relação entre duas variáveis. Tá? Então aqui eu vou pedir um exercício já para vocês. Quero que vocês agora utilizem aquele dataset que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, dos atletas das Olimpíadas, tá? E coloquem para mim, criem a relação do gráfico entre a altura e o peso de todos os atletas masculinos, tá? Então esse é o desafio aqui, utilizando esses conceitos aqui que eu já mostrei no matplotlib.pyplot. Plotem para mim a relação da altura e o peso dos atletas masculinos daquele dataset das Olimpíadas, tá? Vai ser um excelente exercício, utilizando os conhecimentos de Pandas que a gente já viu, tá? Tentem mostrar esse gráfico da relação dessas duas variáveis, e agora eu já vou mostrar aqui a resposta, tá? Vou supor que vocês já tentaram, pausem o vídeo, tentem fazer, e agora eu vou começar a mostrar aqui o resultado, tá? Eu vou limpar aqui essas células aqui, tá? Para ficar mais limpo. E aqui a gente vai começar a resolver, então. Deixa eu só limpar aqui, vou deletar. Vou resetar todas as variáveis. Pronto, agora vamos começar a resolver aqui.
Primeiro, vou importar aqui, né, o Pandas e vou importar aqui o nosso dataset, que a gente já veio trabalhando, né? Vou presumir que vocês já viram as outras aulas, né? Já sabem importar esse dataset. Então aqui a gente importa esse dataset. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Vou dar um dados.head, né? Sempre bom dar uma olhadinha no dataset aqui e tal. Então tá aqui o nosso dataset, certo? Quais são os atletas masculinos? São os atletas que na coluna aqui sex, né, tem uma sigla M. Isso a gente já viu nas últimas aulas, né? E cadê a altura? A altura dos atletas está aqui e o peso dos atletas está aqui. Tá? Então eu estou interessado nessas colunas aqui. Tem que pegar apenas os atletas masculinos e vou ter que plotar a altura e o peso deles. Tá? Uma forma de fazer isso é começar dessa forma aqui. Ó. Eu vou criar um novo dataset, tá? Onde eu vou pegar só os atletas masculinos. Tá? Vai ser uma forma de trabalhar. Então eu posso criar aqui um novo dataset, vou chamar de masculinos. Claro, tem várias formas de fazer, né, gente? Eu vou só mostrar uma aqui. Vou criar um dataset chamado masculinos, onde eu vou pegar, dentro do meu dataset de dados, eu vou pegar todas as linhas, né? Eu vou usar o comando lock, onde na coluna sex tem M, ou seja, eu tenho que pegar aqui do meu dataset dados, vou filtrar aqui a coluna sex, né? E eu quero saber, dentro dessa coluna, todos os dados aqui, todas as linhas que tem a marcação de M. Então eu boto aqui entre aspas M, tá? Então aqui eu peguei vou pegar só aqui, ó. Esse pedaço aqui, né, tá pegando na coluna só a coluna sex, certo? Dentro do meu dataset de dados. E aqui quando eu botei o símbolo de igual a igual, né, ou seja, eu tô vendo o que é igual a M, eu tô vendo nessa coluna as informações que tem a string M. Né? Então ele vai coletar aqui só os M's e vai pegar aqui, tá pegando todas as linhas que tem essa informação. Então vai pegar todas as linhas do dataset, né, que conferem onde a coluna sex é igual a M. Tá? Ele vai pegar só onde o sex é igual a M, vai pegar todas as linhas, certo? Então se eu botar para rodar aqui, foi criado. Se eu agora ver como é que ficou esse meu dataset, masculinos, eu posso botar masculinos.head, né? Opa, head. E agora ele vai me mostrar esse dataset. Ó. É um dataset muito parecido com um dataset de dados, só que a diferença é que ele pegou só os atletas masculinos. Tá? Então é um outro dataset aqui que só tem atletas masculinos. Tá? Legal, então já fiz parte do trabalho. Peguei e criei um novo dataset só com atletas masculinos. Mas agora o que eu quero fazer é criar um gráfico que mostre a relação da altura com o peso, certo? Muito bem, então aqui eu vou usar até essa célula mesmo aqui. Eu vou criar aqui uma variável chamada A de altura, né? Que vai receber do meu dataset masculinos, toda a coluna altura, certo? Então, que eu vou pegar a coluna altura, vou jogar aqui nessa variável A. E vou fazer a mesma coisa com uma variável chamada de P de peso. Eu vou pegar aqui o meu dataset masculinos e vou pegar aqui toda a coluna peso. Vou filtrar aqui a coluna peso e vou jogar dentro dessa variável P, certo? Então a variável A está pegando a coluna altura e a variável P está pegando toda a coluna peso, certo? Vou botar para rodar aqui. Foi armazenado essas duas variáveis já. Então aqui, né, olha só o que eu já fiz. Nessa variável A eu já tenho a altura de todos os atletas masculinos, certo? Porque eu filtrei os atletas masculinos e agora eu peguei todas as alturas deles. E a mesma coisa aqui no peso. Peguei todos os pesos dos atletas masculinos. E agora ficou fácil. Agora é só usar a função scatter, né, que a gente já conhece. Então eu posso usar um plt.scatter de quem? Da variável A, das alturas, e da variável P, certo? E agora eu dou um show, né? plt.show para mostrar isso aqui para o usuário. Então, vou rodar essa célula aqui. Opa! Ah, o PLT não está definido. Olha só que deu um erro aqui. Por quê? Porque eu limpei tudo e não importei o PLT. Foi bom ter acontecido esse erro aqui, né? Mostra como a gente não está atento, né? Os erros acontecem. Mas não é para ficar preocupado, né? Deu mensagem de erro? Calma, pensa o que aconteceu. PLT não está definido. Ah, tá, claro, não importei ainda, né? Eu zerei todas as variáveis, mas eu esqueci de importar de novo aqui o matplotlib.pyplot. Então vamos lá. Agora sim, importei com o PLT e agora sim ele vai saber o que é o PLT. Ele não sabia o que era, não tinha importado ainda. Agora eu importei com o PLT e agora sim eu posso usar aqui, né? Pronto, está criado aqui para mim. Tá certo? Olha só. Esse gráfico de dispersão, né? Scatter que significa dispersão, um gráfico de dispersão, pega ponto a ponto. Ele está mostrando aqui toda a relação das alturas com o seu respectivo peso. A gente pode ver aqui que existe uma certa correlação aqui, que quanto maior o peso, maior tende a ser a altura, ou vice-versa, né? Quanto maior a altura do atleta,
maior tende a ser o seu peso, né? O que essa figura está mostrando aqui de forma aproximada, né? Que tem, como são muitos dados, fica um pouco difícil de ver essa relação, mas dá para ver aqui com a medida que vai aumentando uma variável, a outra também vai aumentando. Existe uma certa correlação entre as duas, né? Como era de se esperar. Quanto maior a altura, maior tende a ser o peso também, né? Tem uma certa correlação entre os dois. Tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse exercício, né? Se vocês conseguiram fazer esse exercício, né? Não precisa necessariamente ter sido dessa mesma forma que eu fiz, mas se vocês conseguiram gerar esse gráfico dos atletas masculinos, que mostra a altura contra o peso, meus parabéns, vocês já conseguiram, isso mostrou que você já tem conhecimento bastante sobre o Pandas, né? Que nós vimos nas últimas aulas, né? De importar, utilizar comandos do Pandas, para fazer filtros, slice, né? Fatiamento no dataset, e agora já mostrou que vocês já sabem utilizar, já sabem criar gráficos, né? Pelo menos uma introdução ao conceito de gráficos. Então, se vocês quiserem agora visualizar a relação de duas variáveis, num gráfico você já sabem como criar, como fazer isso, certo? Então, por essa aula eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve já na nossa próxima aula aqui desse curso de Python para Machine Learning. Até mais!